Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui da Assembleia Legislativa em Florianópolis, como nós tentamos fazer pelo menos uma vez por semana. Então, essa semana eu também queria fazer essa transmissão ao vivo, conversar um pouquinho aí com todos vocês e, obviamente, falar mais sobre essa questão da greve dos caminhoneiros, esse movimento que acontece agora. Então, quem quiser também deixar a sua opinião sobre o movimento, fique à vontade, né? Pode entrar aqui, pode dar a sua opinião, pode fazer também o seu questionamento, que a gente está aqui para poder responder os questionamentos de vocês. Mas antes de entrar nesse assunto, só passar um pouquinho da rotina do nosso dia de hoje. De manhã cedo teve a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que tem toda terça-feira de manhã, às 9 horas da manhã, foram analisadas as matérias como é de praxe. Depois, às 2 horas da tarde, teve uma reunião com o governador Pinho Moreira, Eduardo Pinho Moreira, e aí os deputados pediram para o governador vir até na Assembleia, e nessa reunião que a gente fez na presidência, na sala do presidente da Assembleia, estava o governador Pinho Moreira, estava o doutor Rodrigo Colasso, que é o presidente do Tribunal de Justiça, e também o doutor Sandro, que é o procurador-geral do Ministério Público. Ou seja, a Assembleia fez uma reunião ouvindo os três poderes, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Governo do Estado, para saber o que eles estão fazendo, porque nós queríamos mais questionar o próprio governador sobre o encaminhamento que ele está dando para a questão da greve, e a gente aproveitou, então, esta reunião das 2 horas da tarde com o Pinho Moreira para questionar, porque todos nós achamos que o governo do Estado estava muito apático em algumas situações, e, inclusive, ele tinha que ter agido, no nosso entendimento, um pouco antes com relação a algumas questões, porque agora a gente está entrando numa questão de calamidade. Participaram das reuniões também todas as entidades, as federações, as entidades empresariais de Santa Catarina, e a gente pôde realmente perceber que a situação está delicada, né? Por exemplo, estava o responsável pelo Sindicarne, que é o sindicato das empresas de carne em Santa Catarina, e ele estava falando para nós desse problema da questão do abatedouro dos frangos. Para vocês terem uma ideia, foram eliminados ovos, pintos, agora tem muitos frangos já começando a passar fome, estão com problema de inanição, e corre o risco de morrer de fome. E aí o grande problema que ele estava explicando é que os abatedouros, até voltar a abater os frangos como abatem normalmente antes da greve, como abatiam antes da greve, esses abatedouros vão levar, gente, por incrível que pareça, de 60 a 90 dias, né, para retomar a questão do abatimento dos frangos. Mesmo problema vai ter com os porcos, mesmo problema tem com a carne de gado, mas o frango é muito delicado, porque você quebrou a cadeia produtiva nesse processo, e aí realmente gerou um problema. Então, é uma situação delicada, a gente está vendo a questão dos abastecimentos dos supermercados também. Tive a oportunidade hoje, no final da tarde, de conversar com o coronel Araújo Gomes, que é o coronel da Polícia Militar de Santa Catarina. Junto também conversamos com o tenente-coronel Jefferson Schmitz, que vai amanhã organizar a questão de um comboio junto com o sindicato dos postos de combustível para tentar buscar combustível em Itajaí para abastecer vários postos de combustível na cidade de Blumenau. E aí, durante a noite ou amanhã de manhã, provavelmente alguns veículos de comunicação de Blumenau vão divulgar onde haverá combustível para abastecimento na cidade de Blumenau, mas o importante é que saiu uma liminar, a Polícia Militar de Santa Catarina vai cumprir essa decisão liminar e vai criar um comboio para abastecer vários postos de combustível, não só de Blumenau, mas de toda a região. Quero aqui rapidamente, vamos lá, dar uma boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui. O André, boa noite, André, Juliana, a Tati, a Rosana, a Edna também, a Cida, cumprimentar todos vocês, Rodrigo, Joana, Lourdes, Diego, vamos lá, a Grazi, o Daniel Cardoso, vamos lá, mais pulso firme para acabar com esta bagunça. Daniel, essa é a questão que nós cobramos hoje do governador, que ele pudesse utilizar mais a questão do Exército, utilizar a Polícia Rodoviária Federal, utilizar a Polícia Militar, porque até domingo a manifestação tinha um interesse, que era a questão de baixar o preço do diesel, viabilizar o trabalho dos caminhoneiros, mas de domingo para cá,
a manifestação tomou outro posicionamento, né? Hoje já começou a dar questão de quebradeira, agressão, já não tem mais no local onde estão os caminhões só caminhoneiros, parece que um movimento político, tem partidos já envolvidos, tem outras questões por trás envolvidas que não tem nada a ver com o movimento inicial. Então, essa é a tua colocação, eu concordo, Daniel, e por isso que nós, na reunião de hoje à tarde, cobramos do governador Pinho Moreira uma postura mais firme do governo do Estado, porque a própria população está se sentindo desamparada. E aí o pessoal dos supermercados está começando a ter problema de abastecimento. Quem andou nos supermercados aí no último final de semana já viu que tem muitos produtos que acabaram, e os próprios supermercados de Santa Catarina estão preocupados porque não terá muito produto mais no feriadão, se não reabastecer. E aí eles estão começando a se preocupar com a questão de saques nos supermercados. Então, é uma situação muito delicada que a gente percebeu hoje aqui, não só nessa questão da avicultura, não só do agronegócio catarinense, mas também na própria questão do abastecimento, da alimentação da população de Santa Catarina. Mandar um abraço para o Laércio. Vamos ver aqui, mas quem entrou aqui, gente? Laércio, a Maga, a Mônica, a Vanessa, a Sara, o Ivonei, intervenção militar já. Bom, Ivonei, deixa eu colocar aqui, eu acho que isso também é uma questão interessante, muitas pessoas falam sobre a intervenção. Eu tenho um posicionamento claro sobre esse aspecto, né? Alguns podem gostar e outros não, e isso faz parte do processo democrático. Eu entendo de que poderia ser feita uma intervenção militar se fosse no sentido de garantir com que haja eleição esse ano para criar um novo Congresso Constituinte, ou seja, um Congresso que fosse fazer uma nova Constituição. Não para que os militares ficassem no poder, porque eu defendo a democracia. Agora, eu entendo também que para garantir uma ruptura, para garantir uma mudança do conceito de Estado, para mudar as nossas estruturas de Estado e o custo que elas têm para você, para mim, para qualquer pessoa, somente com a mudança da Constituição. Então, a intervenção militar poderia ser defendida se fosse no sentido de garantir que logo em seguida você teria um Congresso Constituinte que mudaria toda a concepção do Estado brasileiro, garantindo direitos, mas também mais deveres, e fizessem com que o Estado brasileiro custasse mais barato para a população. Então, dentro disso está a diminuição do Estado, diminuição das funções do Estado e garantia com que a gente pudesse também ter uma carga tributária menor. Por isso, eu defendo, acima de tudo, uma nova Constituição. Eu estou tentando voltar aqui. A Joyce, a Joana, vamos lá, Milena, a Milena também, estou aqui pensando melhorias onde cada um sem noção. A gente tem que trabalhar para melhorar a questão do nosso estado como um todo, né? Lucimar, sim, vão todos comer gasolina depois. A questão do abastecimento dos postos de combustível é, sim, no intuito de poder permitir com que toda a cadeia produtiva do estado possa reativar as suas funções. Mário Ademir, vamos lá. Estou tentando voltar aqui, pessoal, estou tendo uma certa dificuldade para voltar em alguns comentários. É que estão entrando muitos comentários aqui. Vamos lá. Rosana Tillman. Trazer combustível enquanto que a população reivindica menos. Enquanto que a população reivindica. Realmente estou tendo dificuldade aqui. Deixa eu tentar, pessoal, olhar aqui pelo celular para eu poder acompanhar melhor os comentários. Vamos lá. O Ingo. É delicado vender combustível no Brasil para países vizinhos. Verdade, eu acho que o Brasil tinha que primeiro garantir um preço decente para a população, Ingo. A Eliane, a população está se manifestando porque é a única forma de tentar algo melhor para nós. Também concordo. E a população está se manifestando, mas aí, gente, sobre a questão da manifestação, eu entendo que, por exemplo, você fazer uma manifestação pacífica, você mostrar essa indignação, você mudar na urna, você buscar uma nova Constituição, isso é muito importante. Agora, você, por exemplo, evitar com que... Vamos pegar o exemplo do agronegócio. Evitar com que os animais possam ser alimentados. O que vai acontecer nesse momento? Gerar desemprego. Gerar problema para a própria população. Então,
o povo vai estar gerando problema para o próprio povo. E essa é a delicadeza da questão. Agora, que é importante reivindicar, que é importante cobrar, que é importante a gente lutar para que tenha uma nova Constituição, para que mude o nosso Brasil, para acabar com uma série de mordomias, para acabar com uma série de questões, é fundamental. Mas existem formas de você fazer isso sem prejudicar a própria população. Imaginem, e aí o próprio pessoal do sindicato estava explicando isso. Se você tiver um problema, que todas as aves, os frangos, começarem a morrer, vai ter um problema de doença. Se tiver um problema de doença, nós vamos poder, daqui a pouco, perder o selo de sanidade animal. Se a gente perder o selo de sanidade animal, a gente não vende mais para a comunidade europeia. Se a gente não vender para a comunidade europeia por causa disso, nós vamos perder vários contratos de empresas catarinenses que vendem para o mundo. E aí, como é que a gente vai fazer com as pessoas que trabalham nessas indústrias? Aonde elas vão trabalhar? Aonde elas vão ganhar o sustento para cuidar da sua família? Então, essa é a questão delicada. Então, nós temos que tentar ponderar melhor de que forma a gente faz essa cobrança, de que forma a gente faz essa reivindicação. Mas, claro, que a gente tem que mudar o Brasil, tem que melhorar e lutar por uma nova Constituição. Mas de uma forma responsável que não prejudique o próprio povo. E isso é algo muito delicado, não é fácil conseguir. Vamos lá, eu estou tentando ler alguns comentários aqui. Luiz Fernando Koch, Jean, por que os políticos não falam das reformas fiscal e tributária? O presidente do Congresso falou sobre esse assunto, sim, da reforma fiscal e tributária, e a gente tem que agilizar. E isso é uma questão, por exemplo, que tinha que estar mais claro nessa pauta. Eu defendo, um novo pacto federativo, onde você tem uma nova divisão de recursos de Estado, município, União, dentro disso, para isso, uma nova Constituição, onde também o Estado custe mais barato para a população, tenha uma estrutura menor que dê serviços essenciais, mas que não custe tão caro para a população. Neuza Isabel precisa cortar na carne de forma que a população está fazendo. Tem que cortar na carne, sim, isso é verdade, Neuza. Se a gente não cortar na carne, nada vai mudar. Não cortar aqui na Assembleia Legislativa, despesa da Assembleia, se não cortar no Ministério Público, se não cortar no Tribunal de Justiça, se não cortar no Tribunal de Contas, se não cortar no governo, tem muitas coisas que não vão mudar. Mas, infelizmente, para você cortar na carne, como a gente diz, tem que mudar a Constituição. Porque tem pessoas que têm um negócio chamado direito adquirido. E esse é o grande problema. Para você tirar um direito adquirido de alguém, uma pessoa que ganha uma aposentadoria de 30 mil reais por mês no setor público. Para você tirar esses 30 mil da aposentadoria dessa pessoa, você tem que mudar a Constituição. Só mudando a Constituição para conseguir tirar isso. Para mudar algumas regras, para diminuir o repasse para os poderes, tem que mudar a Constituição, porque o que determina o valor do repasse dos poderes está lá na Constituição. Então, nós temos que mudar a Constituição para poder acabar com algumas estruturas e algumas mordomias. Por isso que eu falo tanto numa reforma constitucional, num novo Congresso Constituinte. Vamos lá, o Rosa eu já coloquei antes aqui, o Ingo, o Emerson Campesini, quebrar o país não vai resolver nada. A grande dignidade de um homem é seu trabalho, com certeza, por isso que a gente tem que garantir o trabalho para todos. Lindomar, sou contra militares, penso igualmente ao senhor que tem que mudar as leis, em primeiro lugar. Sim, tem que mudar as leis e mudar a Constituição. E esse é o nosso grande desafio, no meu entendimento. Tem que haver o direito de ir e vir, Guilherme falando, concordo. A gente não pode prejudicar o próximo e não pode prejudicar, às vezes, um caso de saúde no hospital, enfim. Porque, normalmente, quando a gente tira o direito de ir e vir, os maiores prejudicados são a própria população mais humilde que mais precisa do serviço público. A Juliana, terminando os auxílios, sim, com certeza muita coisa tem que ser cortada, Juliana, e por isso tem que ser feita a reforma constitucional. Neide, e aí flecha nos vagabundos. Eu acho que tem que usar o exército no sentido de fazer com que as pessoas respeitem as leis, mas nunca também usar o exército como força para se sobrepor ou para machucar alguém. Temos que só garantir que a lei e a ordem seja respeitada acima de tudo. O Luiz falando aqui novamente, a Sônia, tudo certo, o Alcides, Carlos Jean, estou de volta de São Bento do Sul e sentimos que as coisas estão ficando cada vez mais graves e o governo federal pode mudar isso,
mas pelo visto não quer. O governo federal, infelizmente, não fará nenhuma reforma profunda por causa de uma série de questões constitucionais e também porque eles não querem cortar da própria carne. Por isso que eu falo muito nessa questão de reforma constitucional. A Neuza voltou no assunto aqui, acabar com aposentadorias absurdas. Com certeza, Neuza. Aí vem aquela questão, tirar um direito adquirido. Quando a gente puder quebrar uma cláusula pétrea da Constituição que fala de direito adquirido, a gente vai conseguir melhorar isso. Bom, tem aqui também a Eliane, verdade, Suri Pinheiro, se pensarem no bem do povo em geral, não só do comércio das empresas, já teria acabado. Beleza? Bom, então o Léo está me passando aqui uma notícia que daquilo que a gente fez lá com o Coronel Araújo, conversou e também conversou com o Tenente Coronel Jefferson Schmidt de Blumenau e também com o pessoal do sindicato, onde a gente tentou organizar de alguma forma a questão da logística. Aqui tem uma matéria do jornal O Município, do blog O Município, o Evandro Pereira colocando aqui, Evandro de Assis, perdão. O Evandro de Assis colocando aqui, postos de Blumenau têm 100 caminhões prontos para trazer combustíveis à cidade. E aí fala toda a matéria aqui, galera, deixar essa dica para vocês, quem quiser ler aqui, omunicipioblumenau.com.br traz essa notícia aqui, postos de Blumenau tem 100 caminhões prontos para trazer combustível. Tomara que a gente consiga amanhã montar essa operação para atender, né, a população da nossa cidade em vários postos de combustíveis. Também tem uma informação sobre a questão das escolas, que eu quero passar aqui para vocês, gente. Quem quiser deixar a sua pergunta, o seu questionamento, por favor, vai fazendo aí, né? E se eu não conseguir responder agora aqui ao vivo, mas a gente, assim que terminar, vai continuar respondendo, dando retorno para todos vocês. A Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau, através da Gerência Regional de Educação, seguindo as determinações da Secretaria de Estado, informa que estão mantidas as atividades nesta quarta-feira, dia 30, nas unidades escolares de sua abrangência, exceto nas seguintes escolas: Blumenau, no Júlia Lopes de Almeida, no Lothar Krick e no Nilo Borghese. Esses três não terão aula, então, no dia 30, em Blumenau, amanhã. Em Gaspar, quem suspendeu é o Frei Godofredo. Em Ilhota, é o Valério Gomes e o Marcos Conder. E em Luiz Alves, o João Gaia, o Tenente Anselmo José Hess e o governador Irineu Bornhausen. As unidades Luiz Alves e Ilhota estão com as atividades suspensas, amparadas no decreto das prefeituras municipais, que suspenderam o transporte escolar. Então, no caso de Luiz Alves e Ilhota, é por causa da suspensão do transporte escolar feito pelo município. Vamos lá, vou tentar pegar aqui, pessoal, mais alguns comentários para responder, mas, claro que depois a gente vai responder a todos vocês que fizeram comentários. Vamos lá tentar pegar aqui, ó. Carlos Toné também está acompanhando aí. Toné, um abraço. Vanini, Suzana Branco, os agricultores são importantes profissionais e estão acumulando grandes prejuízos por conta da paralisação. Não estão percebendo que o país está amargando prejuízos incalculáveis. Hoje, falar sobre essa questão que a Suzana colocou, que é muito importante. A gente conversou muito aqui hoje. Tá, mas qual é o prejuízo que o Brasil está tendo? Gente, infelizmente, ninguém sabe calcular ainda o prejuízo que o país terá com essa greve. Por causa desse tempo parado, mas mais do que isso, por causa do ciclo da cadeia produtiva que quebrou. Vamos pegar o exemplo do botijão de gás. Se liberar agora o botijão de gás lá na distribuidora para todo mundo está com o botijão vazio. Não tem agora botijão suficiente para repor no mesmo instante. Então, aquele botijão vazio tem que ser substituído por um cheio. Aquele vazio tem que ir, encher, voltar, substituir o outro. Então, este ciclo é que é o grande problema do processo. Supermercados, a mesma coisa. O agronegócio, a mesma coisa. Então, todos quebraram praticamente o seu ciclo de reposição de mercadoria e de consumo. E isso é que vai gerar um grande problema para o país, tanto no consumo interno, quanto na questão das exportações. E aí que vem um cálculo, um prejuízo incalculável. E aí vem outras questões. Pode dar problema de sanidade animal, que eu falei no começo, né? Se os animais ficarem doentes, podem trazer novamente uma doença para Santa Catarina. Santa Catarina pode daqui a pouco perder o selo de estado livre de febre aftosa, pode ter problema no seu selo de sanidade animal, pode não vender mais para a comunidade europeia, pode perder contratos internacionais por causa disso.
e aí vai gerar muito desemprego, e esse desemprego vai gerar mais problema ainda. Então, é uma cadeia que a gente não sabe calcular, é um processo produtivo que nós não sabemos calcular, infelizmente. Por isso, a situação é muito delicada e por isso que é muito importante que a gente consiga retomar o processo produtivo no nosso estado para garantir que esse ciclo volte a funcionar e a gente não gere problema de desemprego em massa no nosso estado. Bom, pessoal, quero aqui agradecer a todos aí pela participação. A gente vai agora tentar responder aqui os comentários de todos, porque eu não tô, são muitos comentários realmente, eu não estou conseguindo responder a todos. Mas, galera, quero muito agradecer aí a participação de vocês. A gente hoje trabalhou nesse sentido, agora tem essa notícia positiva aí dos postos de combustíveis, tomara que amanhã seja tudo estabelecido novamente em Blumenau. Vamos trabalhar na questão de cobrar do governo do estado mais energia, mais atuação, fui lá na Defesa Civil hoje nesse sentido, e amanhã a gente vai continuar aqui fazendo as cobranças para que o governo do estado trabalhe com força total para restabelecer todo esse ciclo e poder restabelecer para a nossa região a questão, para o nosso estado, toda essa questão novamente da produção, dar a todos uma vida normal e que a gente possa, passando esse processo, não ignorar a situação política que o país vive, não ignorar que nós temos que fazer uma mudança profunda, não ignorar que é importante mudar a Constituição do Brasil, e por isso que eu volto a dizer aquilo que eu sempre defendo, e já defendi muitas vezes, nós temos que fazer uma reforma constitucional, fazer uma nova Constituição no Brasil, acabar com muitos direitos adquiridos e fazer com que o nosso país siga um modelo de outros que vem crescendo, onde a relação entre direitos e deveres é semelhante e que a gente possa ter um Estado menor, menos inchado, uma máquina pública mais leve e que, com isso, o Estado cobre menos impostos e possa a iniciativa privada vender mais e gerar mais emprego e renda para a população que é isso que interessa. Pessoal, um abraço a todos, obrigado pela companhia, boa noite a todos vocês e lembrando, quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, não tem censura, fica à vontade, pode falar o que quiser, porque o meu objetivo é ouvir a opinião de vocês, saber exatamente o que vocês pensam nesse momento, porque é baseado também neste sentimento de vocês que eu quero ter a minha opinião formada, quero ter o meu posicionamento, Quero muito entender o que vocês estão pensando para que eu também possa me posicionar e, como deputado estadual, defender o estado de Santa Catarina e defender a região do Vale do Itajaí, do Vale do Rio Tijucas, do Itapucu, essa região toda que é a qual eu atuo sempre com todos vocês. Galera, um abraço, obrigado pela companhia, pela participação de vocês e fique à vontade aí para fazer os seus comentários, os seus questionamentos, que a gente vai responder a todas as perguntas que forem feitas aqui no Facebook. Um abraço, boa noite e até amanhã, onde a gente vai continuar trabalhando aí e cobrando as posições do governo do estado. Obrigado a todos pela companhia. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.